Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. Hoje, já estamos em clima de festa, em clima de Grenal, não é? Porque estamos aqui virando o jogo, já começando nesse horário. Eu vou explicar para vocês com certeza estavam acompanhando o RDC Esporte com o Paulo Brito, com o Batista, com a Vitória Caroline, né? Com o Guilherme Paz, toda a nossa equipe. E aí surgiu, né, a sugestão de botar o gol do Batista, né? Aquela brincadeira se o Batista fazia gol, não fazia gol e tal. E aí o Brito me pediu, vem cá, me dá uns minutos para o Pedro procurar lá no Google, sei lá onde, né, na internet, o gol do Batista, de 76 contra o Atlético Mineiro, semifinal do Campeonato Brasileiro, daquele que seria o bicampeonato brasileiro do Internacional. Então, por isso que nós avançamos, tal, no horário. Aí o Avelini está aqui, perguntava, vem cá, não tem horário. Mas o Avelini participou, o Avelini entrou no estúdio e foi lá participar com o Paulo Brito no programa. O Avelini está querendo tomar conta aqui também. Ele já tomou conta das publicações com a revista Gol, agora ele quer tomar conta aqui da RDC. Não, nem tanto. Avelini, bem-vindo ao programa novamente. Muito obrigado, Rogério Amaral, mais uma vez presente aqui. Quero agradecer o teu convite, o convite do Diogo Rossi. E é sempre uma alegria estar aqui conversando com vocês sobre o futebol, que é uma coisa que nós gostamos. E falar da revista e compartilhar com vocês aí os assuntos pertinentes do dia a dia, especialmente agora do Grenal. Vocês já ganharam a revista? Estou com a minha aqui. Luciano Coimbra. Eu leio todo mês lá na Grenal. Sempre tem um exemplar lá no estúdio. Giovanni Oliveira. Ganhei na entrada ali, já guardei na minha gaveta, tá guardadinho lá, chaveado. Não é para vender, é para ler, né? Maravilha. Mas é aquela coisa, né? Pagando bem. Que mal tem. Olha aqui, ó. Talento. Quem é o talento aqui? É o Almir. CT é o do Grêmio, né? O Almir em cima, que é o atleta da Sojipa, atleta do Arataca. Grande salto Arataca. triplo, E novo o que é? O técnico? É o novo técnico, É o técnico. exato. Então tá aqui, ó. Vamos mostrar aqui o Rivelino. Tá pensando Rivelino, hein? Pô, que maravilha, hein? Pô, que grau, hein? Nosso cameraman aqui é nome de craque, é só craque aqui. É só craque, isso é bom, isso aí. Se vem craque para a bancada aqui, tem que Tá ter craque ali inserido nesse também. contexto aí, é uma alegria. Ó, presidente é o Luciano Oxman, que agora é em janeiro, que é a posse Dia dele, 1º de janeiro, dia 2, coisa como presidente assim. da federação, substituindo o Chico Noveleto. Talento, né? Lá em cima aparece aqui o talento, que é esse atleta da Sojipa. Como é o nome dele, Avelino? O atleta é o Almir. 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 Aqui, vamos tirar o brilho aqui. Vamos lá. Aqui o CT do Grêmio, é isso? CT do Grêmio, que vai ser inaugurado, que é um projeto muito bem arquitetado, Mas trabalhado. não tem o CT lá do Grêmio? Tem o CT, mas esse é o novo CT, né? Que vai Eu não li ainda a revista Gol, mas acredito que seja sobre o que o Grêmio vai chamar de Cidade do Grêmio também. Perfeitamente, isso exatamente. Pô, é uma coisa de primeiro mundo, né? Vai construir a cidade do Grêmio antes da cidade do Internacional. O Internacional já anunciou há 5 anos a cidade do Internacional, lá em Guaíba e tal, uma possibilidade. E não sai do papel. Mas volta aqui, Rivelino, e que eu quero destacar o seguinte, abre um pouco mais na capa, porque eu gostei muito de quem bolou essa capa aqui. Tom Weiner. Não só da diagramação, mas eu gostei, porque o novo é para tudo. É o novo presidente que vai ser, é o novo técnico que chega, é o novo CT e é o novo talento. Perfeito. Né, que aparece surgir. Muito bem. Uniu útil ao agradável. É uma diagramação feita pelo Tom Weiner, que é o nosso diagramador de longos anos, que faz um trabalho muito bem feito na revista. Muito bem. Bom, a revista Gol é a referência em publicação impressa, né, do nosso esporte, do futebol, mas do esporte em geral, aqui no Rio Grande do Sul. E quem é referência em estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas é o CIE.
CIERS 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Conheça e participe dos programas do CIERS. Confira aí. Deu problema. Roda, roda, roda. Como é que dizia o Chacrinha? Roda, roda, roda. Trancou o computador, é isso? Travou o computador. Então a gente vai resetar o computador e aí depois vai o VT institucional do CIERS. Vou pegar essa tua palavra agora, aí, Rogério. Posso? Olha a resetar. Referência. Não, resete. Daqui o Avelino também Tá tá lá, com ó, CIE. o CIE. Resetar foi o que o Zé Ricardo fez ontem, né? Resetar. Resetou o modo Odair, né? Não, eu vou te Eu dizer uma falei coisa. pra ti. Será? Eu falei. Ó, Rogério, com todo o respeito que eu te tenho, né? Não sei se o amigo sabe, mas hoje faz 3 anos que estamos trabalhando juntos, 1º de novembro. É mesmo? É, hoje. Então. Tu não tinha começado no programa? Oi? Tu não tinha começado? Sim, mas a primeira, No primeiro reunião dia? a primeira reunião do Virando o Jogo foi 1º de novembro de 2016. 2016. Entendeu? Então vai Lá ter na festa, SEG. vai ter festa, vai Lá ter na fandango. SEG, lá na SEG. Né? Eu tenho memória boa para isso. Legal. Então eu te respeito muito, mas eu te disse ontem, o Patrick é ruim, mas vai jogar. Ele vai botar o Patrick. Não tem cabimento. Não adianta. A zona de conforto do Internacional é uma coisa impressionante, não termina nunca. Mas, Rogério, Não termina nunca. Aí eu pensei que ia mudar. Olha, eu fiquei realmente entusiasmado, Luciano, me permita, quando eu vi aquela escalação que o Zé Ricardo fez para enfrentar Contra o o Bahia. Bahia. Sabe? Concordo É um time contigo. de velocidade, é um time, até para usar uma expressão que desagradou o D'Alessandro, né? É um time leve, porque tem velocidade. Você não pode hoje só pensar em velocidade da bola, como que é o D'Alessandro, tem que ter velocidade do jogador. Né? Então, aí ele muda, ele volta com o D'Alessandro e com o Patrick, o que já não tinha dado resultado anteriormente. mas ele já tinha avisado isso, Rogério, na coletiva de apresentação dele pelo Internacional. Quando ele chega e diz assim, ó, a gente tem pouco tempo para mudar uma coisa que vem sendo trabalhada há 2 anos e eu em 1 mês e meio não vou conseguir fazer essa mudança, eu vou dar sequência no trabalho. Ele avisou quando ele chegou no Internacional. Ok, aí ele não tem esses 2 jogadores lá. Mas aí ele provou que era circunstancial. Era só circunstancial. Ah, mas e... Eu vim observando há muito decepção. tempo. Me decepcionei, Zé. Eu vim há muito tempo observando. Não vai ganhar o prêmio aí de classificação se continuar assim. Eu vim há muito tempo, Rogério Amaral e colegas de bancada, vim observando essa insistência de manter o Patrick no time. Que o Patrick fez alguns gols bonitos, é verdade, não, a gente não pode desmentir. Teve algumas participações importantes em alguns jogos. Na pelada até eu faço Na gol pelada, bonito. mas ele não é constante, não tem uma regularidade boa nos jogos, é sempre problema. A gente Ele não observa, é tático, ele não é tático, Avelino. ele não é tático. Ele não é tático. E outra Não, coisa- não, gente. outra coisa, deixa eu completar, por Ele é favor. fraco. Ele é um cara que joga pela esquerda e ele só usa o corpo, ele não tem uma estratégia de jogar com os laterais, de jogar com os meios que se aproximam. Ele tem um estilo que é bom, em tese, que é de força de jogada pelo lado esquerdo, que muitas vezes, algumas vezes, não foi muitas, algumas vezes teve posições boas, teve gols que saíram pelo lado dele, mas esse novo treinador e a própria torcida e a comissão técnica vinham observando que estava falindo, lento e gradativamente, a coisa não estava funcionando. Aí o treinador troca. Havia dito que ele não iria jogar e acabou não jogando lá na Bahia. Aí no jogo posterior, ao invés dele manter a mesma equipe, ele sai com esse jogador. Mas o D'Alessandro disse que queria jogar, né, amigo? Sim, mas quer O jogar, não? D'Alessandro disse que queria jogar, né? Mas, pra e mim, tu vai dizer o D'Alessandro quer jogar e tu não põe? Não, mas mais impressionante que a entrada do D'Alessandro para mim é a do Patrick. O D'Alessandro no sistema que foi colocado no jogo contra o Bahia, ele poderia funcionar. Até ele não tem mais o mesmo vigor do Neilton, mas ali pelo meio ele conseguiria fazer. Agora, a característica... Ele ia se sobressair pela qualidade técnica dele. Exatamente. Agora, não vou nem entrar no mérito da qualidade do Patrick ou do Wellington Silva. Mas as características são muito diferentes. São muito diferentes. Ele voltou para aquele esquema e eu até entendo que, bom, não tem como mudar o que tá há 2 anos,
Mas, por uma circunstância, foi necessário alterar na Bahia e funcionou. Para que trocar? Não consigo. Eu não quero o Patrick no time, Rogério Amaral. Mas eu acho que nesse Grenal o Patrick tem que jogar. Exatamente porque é um jogo de força, um jogo de pegada. Eu tô achando que E nesse jogo eu acredito que ele deu a jogar, porque aí ele vai... Ele e o D'Alessandro, quer que jogue? Os dois? Pode jogar, porque o D'Alessandro ele costura bem para os dois lados, faz as jogadas necessárias. Então já vou te... A força... vou fazer a matéria para ti aqui, tá? Pode ser, não tem vou problema. fazer a E vamos matéria. publicar se for o Inter caso passa aí. por cima o Grêmio passa por cima do Inter no Clássico Não, eu Grenal. acredito que não. Mas acho que com o Patrick, especialmente com o Patrick e com o D'Alessandro jogando pelos lados, especialmente pelo lado direito, que é onde ele sabe fazer aquela jogada boa, de meter o pé em cima da bola e esperar os laterais. Olha, esse é bom. Vocês vão dizer até que... Mas, pelo amor de Deus, o Lindoso fez um gol espetacular ontem. Verdade. Tá? Aí, o D'Alessandro tem a possibilidade de fazer um passe de gol para matar o jogo. Tem o Wellington Silva entrando pela esquerda dele e tem o Edenilson entrando pela direita dele. O que faz a primadona? A primadona colorada não pode deixar de brilhar, né? Ele não faz o passe para os companheiros, que era o absolutamente natural, normal, racional de fazer. Porque tanto o Wellington quanto o Edenilson ia ficar frente a frente com o goleiro Santos. Não, ele tenta também fazer um golaço de cobertura. E a bola bateu no travessão. Para que isso? Mas, Para que isso? Em geral, o D'Alessandro ele dá o passe, né? Normalmente ele dá o passe. Mas ali não. E se ele mas fizesse tinha... o gol, o que tu diria? Não, se ele fizesse o gol, eu não. Todo mundo ia ficar babando no golaço do D'Alessandro. E foi isso que ele quis. Não, mas o Ele D'Alessandro... quis justamente fazer o golaço. Eu acho que o problema... O Edenilson já tinha feito um grande gol. O gol era o do Edenilson. O Lindoso. Eu acho que o problema maior nem foi o D'Alessandro. O problema maior foi que o escape que o Inter teve contra o Bahia, com o Wellington Silva, né, que tem uma dificuldade muito grande, né, o Wellington Silva, né? Eu tenho a mesma dificuldade que o Wellington Silva, mas eu não sou atleta de futebol. Qual é a dificuldade? Eu não consigo correr e conduzir a bola ao mesmo tempo com maestria. Ele também não consegue. Eu não consigo porque eu não sou jogador de futebol. Eu consigo correr e conduzir a bola, mas é com dificuldade. Mas sabe que eu prefiro? Ele não consegue. Mas sabe que eu prefiro essa dificuldade do Wellington Silva do que o Patrick? Do que a confusão que o Patrick faz. É isso que eu queria dizer. É isso que eu queria dizer. O Patrick me desorganiza todo o time. Não, o Patrick se desorganiza. O Patrick se desorganiza porque ele não consegue fazer nem o que ele tem que fazer e o que ele tem que fazer pro time. Exatamente, e ele não deixa os outros fazerem. Agora, nesse negócio de falar essa saída, ontem a gente discutia aqui, debatia sobre a titularidade na zaga central do Internacional. A força do Moledo ou a qualidade ainda jovem do Bruno Fux. E ontem a gente viu a dificuldade imensa que ficou o Internacional com um time que se posta, se posiciona bem, não é? Marcando a saída de bola do Cuesta, tá? Acabou a saída de bola do Internacional. O Cuesta, mas o Edenilson, achei Edenilson e Lindoso, por mais que o Lindoso tenha feito aquele gol espetacular, né? Muita dificuldade, eles tiveram uma dificuldade para marcar. Mas aí eu volto àquele negócio. Vou dar só um exemplo do que aconteceu. Segundo tempo, tá? O Cuesta ou o Moledo, não me lembro, larga uma bola para o Edenilson no meio do campo. O Edenilson gira e naturalmente ele sairia com a bola já puxando o ataque. O que acontece? O Midá aqui encosta do lado dele. O Midá aqui encosta do lado dele. Aí ele tem que largar a bola para o D'Alessandro. Aí não aparece ninguém para fazer a progressão. Sim, mas aí tu vê, aí eu tinha um time, mesmo com todas as dificuldades técnicas. É que na verdade técnicas, o D'Alessandro também quer fazer parte da progressão, ele quer mostrar útil, né? Mas ok, fica no banco, mas entra a maior, depois. Mas é difícil, mas para ele entra não depois. tem mais Mas eu qualidade tenho uma outra coisa para dizer para vocês. Durante 6 meses o Neilton não fez absolutamente nada em Porto Alegre. Cumpriu o carnê. Ele ia treinar, ficava no banco, ficava fora do banco. Ele não tem culpa disso. Talvez tivesse um pouco de culpa. Então, treinasse bem, alguma coisa assim. Tudo bem. Ou era ideal do treinador, mas não é a zona de conforto do Internacional, Diogo. Aí, primeira vez que o Neilton ganha uma chance, em 11 meses, na função dele, ele vai lá e ajuda o Inter a ganhar. Eu até falei que, pra mim, no meu top 3 de jogadores que tinham atuado contra o Bahia, ele não tinha ficado. Mas estava ali no top 5 dos melhores.
O que ele ganha por ter jogado bem? Ficar no banco. Tá, mas É um deixa eu só te absurdo, corrigir, isso é um Diogo. absurdo. Não é a primeira vez que ele ganha uma chance jogando na posição dele. Tem isso. É a segunda. A primeira foi contra o Atlético e o Internacional ganhou. Não, e ele, fora de casa, 3-1. e ele abasteceu bem. Então o problema é esse, se ele jogar e perder, aí ele É a vai... famosa não lei, pode é a famosa lei aquela, é se isso. der certo a gente troca. É isso que eu digo. Só eu quero alertar o Zé Ricardo que essa zona de conforto que existia e existe no Internacional e que o Odair usou a favor dele durante muito tempo para se manter... É forte essa zona, né? Porque o Zé Ricardo faz 3, 4 dias que tá aqui, já pegou? Mas claro que vai ser essa zona de conforto, mas a hora que chega um jogador que tem o comando não só de vestiário, mas que manda no clube, como é o caso do Alessandro, se reúne com o treinador. E eu ouvi hoje o Bruno Flores falar na Rádio Grenal. Não, ele disse, o Zé Eles já Ricardo fizeram que um conversou. escalonamento. O D'Alessandro faz a escala de que ele vai jogar. Sim. Quando que ele vai jogar, quando que ele vai viajar, quando é que ele não vai viajar. Pô, mas vem cá. Até quando vai ser isso no Internacional? Mas o Renato fez semelhante com o Léo Moura. Aí é o Renato, né? Aí é o Renato, ele vai determinar. Mas quando tu tem um jogador que de repente já tem uma certa idade, tu sabe que não vai ter ele em todos os jogos, mas ele tem qualidade, acrescenta ao time, o treinador sentar com ele para definir, de repente vai jogar aqui, não vai jogar assado, eu não consigo. Aliás, ver o problema. Renato Mas criou- ano passado o D'Alessandro ficou praticamente um turno inteiro no banco. O Renato pisou na bola para mim, porque ele passou 30 dias antes daquele jogo contra o Flamengo, dizendo que o lateral direito do Grêmio seria o Léo Moura. Eu, na minha ótica, na minha visão, eu achei até que ele estava pensando bem, porque o Léo Moura conhece cada 5 metros quadrados do Maracanã. Conhece, jogou, de todos os jogadores que participaram daquele último jogo, é o cara que jogou 10 anos no Flamengo, conhece centímetro por centímetro do Maracanã. Com a experiência dele, com a qualidade, com a bola que sai com qualidade, elaborado, bem trabalhado de trás, eu, na minha visão, ele teria que colocar. Ele estava no banco de reserva, por que ele não o colocou? Seria muito mais fácil, porque o Flamengo atacou, marcou a defesa do Grêmio, com o Léo Moura, a bola saía com mais qualidade. Com certeza. O Renato foi temeroso. Mas pisou na bola. Maracanã. O Renato foi temeroso por todas as circunstâncias, tanto pelo que ele fez na lateral, quanto pelo que ele fez no meio-campo. E até o Renato foi com medo do Jean-Pierre, Flamengo, uma coisa eu perguntei pro Diogo, aquele dia que tu estava numa grande por vídeo, mas se o Jean-Pierre está no banco, na minha visão, quem está no banco é porque tem condições. Mas é legal, acho que foi tu mesmo que falaste, Rogério. Não, mas não pode colocar o jogador, porque pode se machucar, mas está no banco, pode jogar. Está no banco, tem que jogar, porra. Que história é essa? Aí não joga. Porque se tivesse o Jean-Pierre, a qualidade do meio do campo do Grêmio seria outra. E aí a posse de bola do Flamengo não seria tanto quanto foi no jogo contra o Grêmio. Depois o Grêmio deixou claro que não tinha como usar, né? Mas eu concordo com a Avelini. Não, depois o Jean-Pierre deixou claro que ele não tinha como jogar, mas eu concordo com a Avelini que se em algum momento se suscitou a possibilidade de utilização, que tivesse utilizado. A proposta foi equivocada, completamente equivocada. O Renato, com as alterações que ele fez, ele deu uma demonstração de insegurança e tirou a segurança do time dele. Mas aí era perfeitamente compreensível, né, Rogério? Será? A escalação. O Renato sabia que o Flamengo era superior ao Grêmio. Mas o CSA também sabia e mesmo assim tentou atacar. Mas ali o Flamengo jogou E o Goiás segunda marcha. E o Goiás ontem. Não dá pra jogar a segunda marcha tu do não Brasileirão, pode, né? Tu não pode ir para o enfrentamento com medo, temendo. O Grêmio foi isso, o Grêmio foi um time inseguro. O que mais tu toma 5, tu toma 7 num jogo por uma razão só, por insegurança. Ou seja, tu não está seguro de que tu tomou um gol e que tu vai poder... foi no início do segundo tempo que foi... Para um pouquinho. Isso aí já é demonstração de insegurança. E aquele 1-0 no final do primeiro tempo, o Grêmio vai para o vestiário com uma desvantagem infinitamente menor do que aquele tinha, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras. Que o Palmeiras faz 1-0, o Palmeiras estava vencendo o confronto por 2-0, o Grêmio obrigatoriamente tinha que fazer 2 gols. E me chama a atenção que a reação do Grêmio contra o Palmeiras
Foi ao longo, foi já no primeiro... Instantânea. Exatamente. Foi instantânea. Quanto o Flamengo, o Grêmio me parece teria ainda uma outra vantagem, que é aquilo, tomou o gol, bom, agora vai pro vestiário, acalma, pessoal. Calma, tranquiliza. Flamengo são águas passadas, vamos voltar aí para o Grenal, né? Grande, aliás, são 2 Grenais que nós temos. Nós temos sábado o Grenal do Campeonato Gaúcho, Campeonato Feminino, de futebol feminino, que vai ser lá no Vieirão, em Gravataí, é 2 da tarde, né? 3 da tarde. 3 da tarde. E que vai ter, inclusive, transmissão ao vivo aqui da RDC TV. Né? Mas, se você não puder ir ao Vieirão, acompanha pela RDC TV o Grenal do Campeonato Gaúcho Futebol Feminino. E depois, no domingo, o nosso clássico Grenal aí. Lembrando que no primeiro turno houve um empate de 1-1. Nós vimos aí o compacto no RDC Esporte. E foi um gol contra do Paulo Miranda, se não me falha a memória. Sim, Paulo Miranda e o Luan. E o do Grêmio foi do Luan de cabeça. Cruzamento do Juninho Capixaba. Bom. O Grêmio veio completo com esse time? O Grêmio veio completo? No Grenal passado? Não, o Grêmio veio completo agora. Pra esse Grenal? Sim. É isso que nós vamos falar em seguidinha sobre isso. Circuito de palestras, conexão de ideias, maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Palestrantes: Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Cohen e Rossandro Kligen, entre outros. Mais informações você tem diretamente no SESC da sua região ou acessando o site do SESC, sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Você tem todas as informações em quais cidades que serão realizadas as palestras, quais datas e também o valor dos ingressos e para a compra dos ingressos. A realização é da FEComércio. Com você a gente faz a economia girar. Vamos à mensagem do Zafari. Hoje é sexta-feira, passar no Zafari, né? Deixar a casa abastecida. Já voltamos. Antes da gente retomar, estamos com Virando o Jogo ao vivo. Antes da gente retomar aqui a discussão do Grenal, o Eberton Oliveira diz: Neilton e Sarrafiori entraram muito bem e ontem foram para o banco. Não dá para entender. Está na cara que o técnico não manda em nada. Tá? O Lourenço Putz está falando poupando para o Grenal. Também, não falou até agora, poupando, o Inter não, o Grêmio poupou pro Grenal. O Grêmio, né? Isso. O Sérgio Luiz Ritt diz aqui no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, perdão, que parabéns, né, pra gente, o Rogério, pelos 3 anos de parceria e que acha que o Grenal que o Inter vai ganhar só o das meninas. Acho que é o time superior do Inter. O primeiro Grenal foi 4-0, né? Embora, só para fechar o feminino, o Grêmio cresceu bastante depois daquele primeiro Grenal, né? O time do Internacional tem 100% de aproveitamento e não tomou gol ainda. Mas esse Grenal no Vieirão não é o mesmo Grêmio que tomou os 4-0 no jogo do primeiro turno, né? O Grêmio reforçado. O Sérgio Luiz Ritt Moreira diz aqui: o que irrita é voltar a bola do ataque até o Marcelo Lomba, aí mata. Inter deve cansaço de olhar jogar nas maioria o Inter dá cansaço de ver jogar na maioria das vezes. É o que eu disse, um amigo meu me disse isso: o Inter cansa a gente. Quando pensa que vai, né, deslanchar. O Severo está aqui dizendo que Zeca no Grenal será filme de horror. Tá? Se a gente for ver, Rogério, que o desenho que o Internacional apresenta em certas partidas e é o que acaba dificultando e é o que acaba cansando o próprio torcedor, porque o Internacional, a maneira que o Odair montava o Inter e a maneira que o Zé Ricardo tenta organizar o Internacional com o D'Alessandro centralizado, porque o D'Alessandro ele não guarda a posição dele ali. A tendência dele é sempre cair pela direita. E aí o Internacional fica com um buraco no meio-campo onde o Inter não tem ninguém. O Inter tem um extrema pela esquerda, o Inter tem 2 volantes mais atrás, o Inter tem 2 jogadores amontoados pela direita
e ninguém no centro de campo. Como é que tu vai conseguir progredir sem ter essa pessoa ali? Olha só, mas quem via o time do Odair e vê o time do Zé Ricardo, a gente pode observar e analisar bem que mudou um conceito um pouquinho, melhorou um pouquinho. Uma das coisas que me chamou muita atenção é que umas 5, 6 vezes eu via infiltrações no ataque. Poxa, e eu gosto de jogar do futebol em que os meias, como aquela infiltração do gol do Lindoso, foi uma infiltração bonita, e eventualmente quem faz isso também é o Edenilson. Eu acho que mais jogadores devem fazer isso, porque o técnico ele tem que priorizar essa ideia de infiltração, porque é uma maneira e um caminho do gol. Aí tu falaste 2 caras, 2 volantes, fazendo infiltração. O meia de ligação de ontem entrou na área e entra na área quando? Não entra. Não entra. O D'Alessandro não entra na área, Não entra porque ele não tem força e não tem velocidade. Não tem característica. Então, hoje no futebol, você não pode prescindir da velocidade, seja para atacar ou contra-atacar. Não, eu acho que pode prescindir da velocidade. Tu pode prescindir da velocidade desde que tu abre um esquema que, digamos, vamos falar hipoteticamente que de 10 em 10 minutos, um jogador ou outro faça a infiltração necessária para receber a bola. Não é só aquele centroavante da antiga que nós vimos, que era lançar e o centroavante matava no peito e entrava com bola em tudo. Mas tu infiltra com o quê? Tu infiltra com o quê? Qual é a valência do futebol que usa um Lindoso, que usa um Edenilson para fazer uma infiltração? É velocidade. Sim, a velocidade entra nas costas do adversário. Mas sim, mas é essa velocidade que eu quero, é a velocidade de execução. Mas isso ontem teve. Não estou querendo velocidade. Ontem, por exemplo, vamos lá. E contra o Bahia também teve. Vamos lá. Foi uma coisa que eu gostei. Vamos lá para o outro lado. Mas aí contra o Bahia, a montagem do meio-campo era diferente. Também é verdade. Aí o Internacional tinha 3 jogadores de extrema velocidade. Tinha a Parede pelo lado direito, tinha Neilton centralizado e tinha o Wellington Silva pelo lado esquerdo. Claro. O que o Rogério falou é verdade. O Parede jogou a mesma coisa ontem que jogou contra o Bahia? Mas o Parede também jogou um tempo, né? Foi o segundo tempo contra o Bahia. O Diogo lembrou do Neilton, do tempo primeiro. que passou. O primeiro. Faz o gol, dá o passe pro Guerreiro. O segundo já não teve tanto Parede. Ontem, por exemplo, me lembrem quantos passes o Guerreiro recebeu ontem? 0. Ele deu o passe pro Lindoso. Se tu não tem o jogador centralizado ali, Rogério, o Guerreiro vai morrer de fome no Internacional. Se tu não tiver o meia de ligação, se tu não tiver o cara que faça essa função de juntar uma bola saída do Edenilson, uma bola saída do Lindoso, pelo centro do campo pro Guerreiro, o Guerreiro vai morrer de fome no Internacional. Não, e outra coisa... Até morrer. Aí outra coisa, no jogo de ontem, vocês observaram, o Guerreiro perdeu todos na cabeça com... Como é o nome dele? O Heleno? Heleno, né? Com o Thiago Heleno? Thiago Heleno. Poxa, mas o treinador observou, será que ele vai pensar e vai tentar mudar essa estratégia? Se a bola aérea, tu não consegue meter a bola, e isso que o Guerreiro é bom na cabeça. Sim. Tu mete pro Guerreiro e a bola não entra, não tem jeito. O gol anulado do Internacional, bem anulado pelo impedimento do Nico Lopes, tá? Vem numa jogada que está o Moledo sobe junto com o Guerreiro, não é isso? Não são os dois do Internacional que estão na bola? O Moledo e o Guerreiro. E o Guerreiro, naquela bola lançada, o Guerreiro ganhou todas na intermediária da zaga do Atlético. Todas as bolas o Guerreiro ganhou. É verdade. Tá? Não ganhou foi nessa bola, mas eu te pergunto também, qual foi o cruzamento que chegou para o Guerreiro? Aliás, tu tem razão. Esses dias eu estava falando que esse menino que é o filho do Cadu, o Pedro, né? Pedro, eu gosto muito, é um guri que tem futuro. Eu disse para o Pedro, tu está muito enganado. Esse lateral direito do Internacional, ele não tem as mínimas condições de jogar na lateral direito. Aliás, tanto o lateral direito como o Zeca também. Falei ontem pro Melo, descendo o elevador lá do Beira-Rio, olha, tá ruim, nós não temos lateral direito, não vamos ganhar nada. Tá, o Heitor, mas tu disse que ele não pode jogar por condição técnica? Condição técnica, ele é limitado. Tu conhece, tu tira a febre com... Eu ouvi isso aí do Paulo César Carpegiani, com 16 anos tu tira a febre, se o cara é bola ou se não é. Tudo bem. Se ele conversa com a bola ou não. Hoje o Heitor é o melhor lateral direito que o Inter tem. Eu acho que o Bruno é melhor ainda, hein? Eu acho que o Bruno ainda é melhor. Geral, o que eu vejo o problema do Heitor é o mesmo problema que eu via naquele menino que hoje está fazendo sucesso lá no Bragantino, que era o Léo Ortiz.
Tá? Bom zagueiro. A definição que eu dou, pra e mim me não é zagueiro. entendam, ela pode parecer pejorativa, mas eu quero que entendam o contexto. Tá? São guri de apartamento. Guri de apartamento. É guri que nunca jogou lá no campo da Tuca, lá no campo do Rocha. Maria da Conceição. É guri que não jogou no Itapeva, sabe? Não jogou no Araribóia, não mas o jogou no Araribóia Tamandaré. ainda era Maracanã, amigo. É bom, Vai Maracanã. jogar no campo da Tuca lá, no Rocha, com os gambá tudo te cercando na volta, com o bar atrás do gol. Vai, Eu sei. Então, o que eu digo? É a mesma coisa, eu vejo no Heitor aquilo que eu criticava no Léo Ortiz. Faz um corte da bola para a lateral, para o escanteio, vibra. Amigo, isso não é da cultura do futebol, sabe? Ele está muito juvenil ainda nas atitudes. Não acredito que ele tenha forçado o cartão amarelo para fugir do Grenal. Não acredito nisso. Acho que não. Inocente. Ali ele foi pré-mirim. Não ele acredito. ficou bem sentido, inclusive, né? Ele Até porque ele tinha, mesmo que tivesse sido o Grenal de reservas do primeiro turno, né? Ele jogou aquele Grenal. Sim, foi jogou. Tá? O que acontece é o seguinte, ele precisa passar pelo grupo de psicologia do Internacional. Ele precisa fazer um acompanhamento de psicólogo para mostrar o seguinte, tu está com 18 anos, tu está entrando, tu não é mais juvenil agora. Tu não pode ter atitude de juvenil, comportamento precisa juvenil. ter força para meter a bola no segundo pau. Mas o cruzamento dele é sempre no primeiro pau com dificuldade. Isso é uma questão de preparação física, de preparar o jogador para ter força na perna, nos pés, para levantar a bola para o segundo pau. Mas isso vai... não existe aí. Mas tanto isso... do lado esquerdo como pelo lado direito. O Zeca já é mais difícil de tu corrigir, né? Eu não consigo entender outra coisa. O Zeca veio do Santos como lateral esquerda. Aí o que acontece? Veio como lateral esquerda, aí passou 2 anos no Internacional com o Odair pelo lado direito. Aí, logo que assumiu o mas o como Ricardo, é que ele jogou na seleção? aí vai pro lado esquerdo. Mas aí é que tá. Aí o Odair tá usando o Zeca. Tava, né? Tava pelo lado direito em função de tudo aquilo que ele mostrou na seleção brasileira com o Odair de auxiliar. E saiu bem, inclusive, na seleção brasileira. Sim. E saiu bem na lateral direita. Mas foi só um grande jogo que saiu bem e nunca mais. Mas aqui ele não tinha ido bem na lateral direita também. Nunca saiu bem. Não tinha ido bem na lateral direita. Mas, de qualquer maneira, o Internacional precisa... Eu não vejo que o Heitor seja um lateral desprezível, Avelino. Eu entendo que ele, como é jovem, tem 18 anos, ele precisa melhorar muito esse estado anímico. Aí é que está, ele é guri em todos os aspectos. Não, entendeu? O cara tem 18 anos. Não, mas com 18 anos nós já vimos jogadores entrar formados. Por exemplo, esse do Flamengo, que o Jorge Jesus deu uma mijada nele, depois do Renier, tá? Mas daí o Renier é uma classe que o Heitor não é. Como assim? Que sentido? Ele é de outro Categoria. Categoria técnica. Não, mas não só categoria técnica, eu digo a questão de personalidade. O Heitor eu vejo que tem que ser, tem alguns jogadores que com 16 anos, eu vou pegar Jair, tá? Caçapava, jogadores que eu convivi, tá? Diretamente dentro de campo. Flávio Batista. Sim, o Batista, jogadores que entraram. Mas é que eu acho que aí tu tá falando de caras que são extra-classe. Tá, então eu vou pegar um que não era extra-classe, que botou o Falcão no banco, o Neguinho Máximo. Tá? Que foi meu contemporâneo. Você vê a personalidade do jogador. Que são jogadores que vêm forjados de outros campos, que não são criados só nessa base do clube e tal. Precisa fortalecer a personalidade desses jogadores. E o que eu vejo, por isso que eu digo, o Heitor é um jogador que eu vejo que ele tem que fazer algumas correções, eu já frisei aqui, a questão de quando fecha como terceiro zagueiro, cuidar das costas, tal. O Internacional já tomou 2 ou 3 gols assim com ele, tá? Mas ele precisa, pelas atitudes que eu vejo, inclusive o cartão amarelo que ele levou ontem, é coisa de juvenil, como a gente diz na gíria. É coisa de juvenil. E tu fizesse uma colocação... Então precisa botar esse menino lá com a psicóloga e fazer um trabalho e dizer, olha, cara, essas atitudes infantis, de guri de apartamento, não cabem no mundo profissional do futebol. Tu fizesse uma relação, sem denegrir a imagem do jogador, de que é um jogador que parece ser um menino de apartamento, que nunca jogou no campo da Tuca, nunca jogou nesses campos da Várzea, não conhece, vamos dizer, a picaretagem, no Itapeva, a malandragem. sabe o que o Itapeva lá do Iura, o time que conhecia a casa,
Ia bater o escanteio, se estava um avião se aproximando, eles esperavam um pouquinho, porque o avião passava em cima. Aí não adiantava o goleiro gritar posicionamento e tal, porque não ouvia nada, era só a turbina do avião passando na tua cabeça. Rogério, então deixa eu levantar um Só questionamento. só para Avelino. complementar, Claro. te deixar a palavra rápida. Aliás, quero interromper de novo antes de falar. Olha, bota a câmera no Avelino. Olha só como ele está combinando com o cenário. Eu estou dizendo, ó. Isso foi uma O Avelino sugestão quer da tomar- Sandra. Dona Sandra, né? Dona Sandra. Dona Quem Sandra, manda? a esposa. Olha só, se ele tá, Camisa, hein? vou me lembrar da querida Célia Ribeiro, com quem eu trabalhei muito tá me tempo comparando. Não, estou te comparando, estou dizendo bonito. Ela diria o seguinte. Aliás, uma bela figura humana. Sim, Célia Ribeiro, maravilhosa, querida. profissional extraordinária. A Célia Ribeiro diria que tu estarias, câmera no Avelini, tom sur tom. Então, Sertão. Tom sobre tom. Tem um Tom sur ordinário, tem um tom. ordinário do bom. Grande, Avelini. Mas agora completa o que tu ia falar. Tu dissesse, fizesse uma ilação, sem denegrir a imagem do jogador, que seria um menino de apartamento que não conhece vamos dizer, a malandragem, né, do contexto do futebol, mas tu sente, tu observa, tu analisa, quando o jogador conversa com a bola. Essa é a essência do futebol. Quando eu vejo o jogador que fica batendo com a bola na canela, daqui a pouco cruza no primeiro pau, dá um passe errado, um lance. Ontem foi um horror o jogo dele ontem. Foi, acho que o pior de jogos todos aí. Quando tu vê constantemente jogadas irrisórias, ridículas, por parte de um jogador profissional, por mais que seja novo, olha, é da comissão técnica analisar, chamar o treinador e olha, vamos ter que buscar uma solução. Isso que eu quero dizer. Bom, vamos continuar, vamos falar mais projetando o Grenal aqui. Tem uma mensagem deixa eu ver aqui, do Alexandre Hofmeister, que diz: o Renato foi prepotente contra o Flamengo, achou que poderia ganhar o jogo com 10 em campo. Por quê? Quem é que ele está criticando? Paulo Vitor só pode Não, ser. acho que não. Paulo André? André. O André. Bom, vamos falar em seguidinha sobre o clássico Grenal. Banrisul Digital. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida, que é cliente Banrisul, com toda a segurança. Se você não baixou o aplicativo, não perca mais tempo, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e já voltamos. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Eu esqueci o complemento do Alexandre Hofmeister aqui, ele diz: o Heitor é um bom lateral, só precisa ser melhor lapidado. Né? Bom, o Sérgio Luiz Ritmo Moreira, o que ele está dizendo aqui? Na nossa época jogávamos pelada com pessoas de 30 anos, pau pegava. Eu com 15 anos era titular do Grêmio Esportivo Juvenil, Tapes, 16 anos no Brasil de Pelotas, treinava contra Sommer, zagueiro raiz. Hoje são tudo Nutella, ele está dizendo aqui. Aí você tem que dar um acompanhamento. Lá perto de casa a gente jogava numa quadra, apelido carinhoso de Frigideira. É o apelido da quadra. Imagina o nível. Exatamente. Do calor que não deveria ser. Por sinal, eu estava falando na Várzea, nos campos de Várzea, e nós vamos ter agora, eu não sei como é que chama, até eu li no grupo da SEG, o Hernani Campelo, Vai ter o campeonato que é da estadual, Secretaria de Esportes, não é? Vai ter um estadual, mas não é estadual de Várzea que chama, Campeonato não? Gaúcho de Várzea. Gaúcho. É, Gaúcho de Várzea. Campeonato Gaúcho de Várzea. Eu acho que é muito legal isso, é oportuna a utilização desse termo Várzea, porque é assim, né, que ficou conhecido. E são vários níveis. Futuros jogadores, né? Que é importante. E tem vários jogadores que passaram pelas divisões de base e que não ascenderam ao time profissional. Eu sou um exemplo, e foi para Várzea. Vamos jogar Várzea. Perdeu o futebol. Entendeu? E tem o contrário, né? Cito aqui 2 jogadores do Internacional que não tiveram base, mas vieram da Várzea. E recente, não foi? O Índio e o Damião. O Damião foi assim, exato. Quem é que chega melhor para domingo? O Grêmio.
Eu acho que, é o que eu ia dizer no princípio do programa, mas ficou pro final. Para mim vai ser o Grenal igual sempre. O Internacional tá com essa coisa de que não se ajeita e o Grêmio com aquela coisa de que não pode perder pro torcedor. Porque a única coisa que tem nesse momento é classificar e tá na frente do Mas o Inter. Grêmio tá no lucro, né? O Grêmio cogitava um empatezinho contra o Vasco e veio com uma vitória. Depois isso Quer mesmo. dizer, um empatezinho E agora o no Inter, Grenal. e o Inter deu a morta pro Grêmio, né? Tá na Empatando frente. com o Atlético Paranaense, o Grêmio só tem que segurar o empate com o Inter e deu. Mas será que o Inter consegue se superar aí nessa, vamos dizer, nessa dificuldade de achar uma identidade? Ou o Zé Ricardo vai vir Zé Odair Ricardo pro Grenal? Vem. É difícil, né, Rogério? O Zé não vai mexer no esquema. Então vai vir com o D'Alessandro e com o Patrick? Olha, a probabilidade acho que é grande. Eu acho que não joga o D'Alessandro, tá? Acho. Quinta e domingo. Não, eu acho que joga o D'Alessandro sim, que porque joga? o Alessandro é o termômetro do time para lançar as bolas necessárias, fundamentais para o time fazer gol. Ele não jogou uma decisão que sequer esse ano. No final do Campeonato Gaúcho ele estava fora, ficou no banco. No final da Copa do Brasil ele ficou no banco. Mas dá entrevista. Grenal 1-1 ele ficou fora. Mas dá entrevista. Muito curioso, né? Porque no Grenal do 1-1 era aquela época em que o D'Alessandro só jogava em casa. Aí o jogo de casa era o Grenal e ele não jogou. Foi muito curioso, mas aconteceu em 2019. Vai ter inovações nesse Grenal. Vai ter inovações. Eu acredito que até o Neilton vai jogar nesse Grenal, porque ele... Ah, não, aí o Neilton, se eu sou o Neilton, eu chego pro treinador, claro que ele não vai fazer isso. Jogar. Não, que nem o Falcão fez pro falecido Cláudio Coutinho, né? O Zico estava suspenso, Brasil e Paraguai, lá no Defensores del Chaco em Assunção. Né? Uma fogueira, um negócio. Vai o Falcão pro jogo, tá? Aí vem pro jogo no Maracanã. Aí tira o Falcão do time, aí o Falcão diz, lá na pedreira eu sirvo. Agora aqui pro filé eu não sirvo. Na carne de pescoço. Então aí, para jogar na sequência da vitória contra o Bahia, né, contra o Atlético Paranaense, o Neilton não serve. Agora pro Grenal... É que Acho no que todo caso mundo do quer jogar um Neilton ele Grenal, não né? tem nenhuma escolha, né? Com as limitações... Ou vai ou vai. Ou vai ou racha. Não, e quem não vai querer jogar um Grenal, né? Com as Principalmente jogador que limitações tá do buscando. Neilton, eu acredito que num jogo desse, e com a velocidade que ele tem, isso aí vai dar um desgaste para a defesa do Grêmio, e isso aí, em tese, vai servir para o próprio Paulo Guerreiro, algum outro jogador, meter bola, porque vai ser um jogo de movimentação no ataque do Inter. Isso aí é uma expectativa que eu tenho. Mas eu acho que o Zé tinha que tentar com o Nico testar um pouco mais o Paulo Vitor. Chute fora da área. Nico Lopes é uma boa opção para chutar no gol. O Inter tem que chutar no gol, né? Mas O Nico Lopes já está em outra vibe. já tá o negócio do no Nico caminho. Lopes é a barbearia dele, é o México lá. Já está em outro. Já Viu está como é que ele entrou acertado, já está acertado. Ontem ele conseguiu tomar uma bronca do Zé Ricardo, porque ele não se aligerou. Não, aí é triste. Quando toma bronca do Zé Ricardo, é que fica ruim. Isso eu me lembro. Na minha época, se não tivesse já com a chuteira, pelo menos amarrar, não, botava o cadarço da chuteira pendurado na meia aqui e tal. Isso aí não está querendo. Não está pronto para entrar. Né? Gente, segunda-feira a gente vai estar de volta, né, analisando as incidências desse clássico Grenal aí, que é um horário atípico também, né? É 6 da tarde domingo. 6 da tarde de Horário domingo bom. na Arena. Horário bom. Horário Eu bom, acho tu o gosta? horário bom. Eu acho o horário final de bom. tarde. É ruim para a programação das rádios, porque fica a tarde inteira trabalhando, mas eu acho o horário bom para o torcedor. Dá para comer um churrasco, Com dá calma. para dar uma descansada, Dá pra tomar uma cerveja, Aí tomar uma dorme e cervejinha. perde o jogo. Aí sim, tem que ser um Chega atrasado. É que nem a gente sempre brincava, não sei se vocês ainda, agora não é mais minha época, quando a gente ia para Caxias do Sul, por exemplo, para fazer os jogos, a gente dizia, poxa vida, é uma viagem maravilhosa, você vai para a serra, né? O ar mais puro, você pode tomar um bom vinho, comer um galeto maravilhoso e tal. O que estraga é o jogo. Como tudo na viagem, sempre o que estraga é o jogo. Aí vem descendo da serra dormindo no carro. Vem da serra dormindo no carro. Ameline, obrigado aí, cumprimentos aí pela mais recente edição muito obrigado. da revista. Qual é essa edição aqui? Edição 241. Muito bem, maravilha. Muito obrigado. Giovanni Oliveira, Luciano Coimbra, Diogo Rossi, eu quero no final do programa aqui mandar um grande e fraterno abraço e acredito que faço em nome de todos vocês para o nosso colega Tiago Rocha,
que hoje teve o infortúnio e infelicidade de perder o seu pai. Então, o nosso abraço, nossas condolências a toda a família, em especial ao Thiago, que é um querido colega, querido amigo nosso, participante aqui do Virando o Jogo e repórter, apresentador da Rádio Grenal também. Então, receba o nosso abraço. E nós voltamos na segunda-feira. Não esqueça, hoje, 9 horas, tem o Cadu Oliveira com 2 toques, claro, aqui na RDC TV. Amanhã, 3 da tarde, tem o Grenal Feminino, transmissão ao vivo do Grenal Feminino, com a narração do Paulo Brito. E na segunda-feira a gente está de volta, logo depois do RDC Esportes, tá certo? Forte abraço, muito obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.